Comenzamos nuevamente. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos al quinto seminario en Sistemas Silvopastoriles, titulado Sistemas Silvopastoriles para una ganadería sostenible. Este es un evento que realizamos cada 2 años. Este seminario es organizado por el Polo Agroforestal de la Casa de la Universidad de Cerro Largo y busca ser un espacio de intercambio y aprendizaje en torno a la producción sostenible. Nos vamos a presentar. Quien nos acompaña hoy, Virginia Morales Olmos y Valentina Benítez. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tanta tecnología que demoramos en empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a invitar ahora a las autoridades para que vayan subiendo aquí al estrado. Mauricio de Sousa, José Luis Dutra da Silveira, Pablo Duarte, Gustavo Garigoto y Gastón Martínez. Mientras tanto, aprovechamos y queremos tomarnos este espacio para agradecer a los siguientes sponsors, nuestros sponsors diamante, CENUR Noreste de la Universidad de la República, FPTA INIA en el marco del proyecto Sistemas Silvopastoriles Sostenibles y a la empresa Cedro Azul, a nuestros sponsors Platino, MSUR y la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, SUSILVO, a nuestros sponsors de oro, Parque Ganadero, Frondoso y Montes de Plata, y nuestros sponsor plata, Centro Tecnológico Forestal Maderero. También aprovechamos en esta oportunidad para agradecer a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo y a la Facultad de Agronomía, a la Estación Experimental Fernando Rosenburg, por todo el apoyo que nos dieron durante la organización de este evento. ¿Estamos listos? Bien. Bien, ahora le vamos a dar la palabra al licenciado Mauricio de Sousa, director de la Casa de la Universidad de Cerro Largo. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, buenos días a todos y todas. De la Casa de la Universidad de Cerro Largo, es un gusto saludarles, darles buen día. Yo me anoté 2 o 3 puntos que quería remarcar, que tienen que ver con contextualizar lo que tiene que ver con estas actividades de este seminario en particular, también otros seminarios que se han hecho en el interior y en este caso en particular en Cerro Largo. Esto tiene que ver y es producto de la política de descentralización y regionalización y desarrollo de la universidad en el territorio, que permite estas actividades, pero también además permite la radicación de grupos de docentes a partir del Polo de Desarrollo Universitario, de los Polos de Desarrollo Universitario, de docentes de alta dedicación que producen conocimiento en y desde el territorio, cosa que no es menor. Y este tipo de actividades, que si bien los que estamos trabajando en la universidad ya venimos bastante acostumbrados, también en la región noreste, junto con Rivera y Tacuarembó, pero esto hace 10-15 años que estemos realizando este seminario acá, que ya es el 5º seminario, también en los seminarios de producción equina, del área social, que son las 3 grandes disciplinas o 3 grandes macroáreas que están hoy día en la Casa de la Universidad de Cerro Largo, nos va mostrando que vamos caminando por la senda correcta y además también nos vamos constituyendo como departamento y como región referentes en estas temáticas particulares y en este caso en los sistemas silvopastoriles. Entonces, bueno, al día de hoy, además de las actividades de investigación, que esto es un ejemplo de esto, ¿no? De compartir conocimiento con investigadores no solo de nuestro país, sino también del extranjero, también actividades de extensión y, como saben, también con actividades de docencia, con la Tecnicatura en Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, cumpliendo así las 3 funciones básicas de la Universidad de la República. Después, bueno, felicitar a los docentes del Polo Agroforestal, a todos, porque bueno, sabemos lo que implica el esfuerzo, y más que nada lo que tiene que ver con la logística, en cuanto a organización. Sabemos que lleva tiempo y cansancio, así que felicitar a todos los docentes que integran el polo, que pertenecen a la Casa de la Universidad de Cerro Largo, y bueno, a seguir produciendo conocimiento que en definitiva es para promover y incentivar el desarrollo de nuestro departamento, de nuestra región y de nuestro país, y cuando hablo de desarrollo, además de lo económico productivo, obviamente en este caso, pero también en lo ambiental, en el desarrollo sustentable, incluyendo otras dimensiones. Así que bueno, felicitarlos nuevamente, agradecerlos por la presencia. Estamos a las órdenes de la Casa de la Universidad y un gusto estar presente con ustedes hoy acá. Muy bien, muchas
Muchas gracias, Mauricio. Ahora le damos la palabra al presidente de la Sociedad Uruguaya del Silvopastoreo, José Luis Dutra Silveira. Bueno, buenos días. Nada más que desde SUSILVO, la Sociedad Uruguaya del Silvopastoreo, felicitar y agradecer al Polo Agroforestal por el nuevo seminario, el quinto. El Polo realiza seminario cada 2 años, así que ya tiene investigación por lo menos 10 años o más. Los sistemas silvopastoriles son mucho más que integrar el árbol a la ganadería. Lo que buscamos sí es producir carne, madera, en forma amigable, en armonía con el medio ambiente, preservando, conservando el campo natural, la biodiversidad, la salud de los suelos, entre otros, y contribuyendo a la captura de carbono, al bienestar animal y más. Y vaya que el Polo Agroforestal, en su educación, extensión e investigación, ha realizado grandes aportes en todos los componentes de un sistema silvopastoril, de un sistema como tal. Así que nada, simplemente nuevamente agradecer y felicitar al Polo, a todo su equipo, y muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, que así es como todos los conocemos. Ahora le vamos a dar la palabra al secretario general de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el doctor Pablo Duarte. Bueno, buenos días a todos. Un gusto de estar en esta jornada tan pero tan linda donde el conocimiento es el que manda. Y nosotros, como Intendencia Departamental de Cerro Largo, sin duda queremos fomentar el incentivo del conocimiento en Cerro Largo. Y es para eso que, bueno, que esta y otras jornadas las vamos a estar apoyando con la mayor alegría. Y esta particularmente porque los que somos más viejos y vivimos desde hace muchos años en Cerro Largo y veíamos que Cerro Largo era todo ganadería, y después en determinado momento empezaron a aparecer las empresas forestales y parecía que una cosa era la forestación dura y por otro lado aparecía la gente que estaba vinculada a la ganadería y como que lo miraba con recelo, y el silvopastoreo aparece como para que se den la mano en la integración los dos conceptos de producción que sin duda son válidos y son, además de que le sirven a la producción nacional, le sirven al productor y le sirven al medio ambiente. Así que agradecerles a todos los que están hoy por acá, la gente de la universidad, pero fundamentalmente a toda la gurizada, esa joven que viene a aprender un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora le damos la palabra al director general de Recursos Naturales, ingeniero agrónomo Gustavo Garibot. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, y muchas gracias a los dueños de casa. Estuvimos acá hace poquito con el lanzamiento de la zafra ovina, y creo que eso también hace a la actividad de hoy, y voy a tratar de hacer ese paralelismo. Pero antes quisiera decir de manera explícita, el ministro era quien iba a estar acá además acompañando, pero fue llamado por el presidente de la República hoy para una reunión donde manda el capitán, no manda marinero, así que simplemente dejar el saludo del ministro, de su secretario, pero estamos acá 2 directores del ministerio que tenemos que ver con esto y con esto que se decía recién, del desarrollo. El desarrollo en un sentido amplio, y el campo es mucho más que dólares, es mucho más que kilos de ganado, es mucho más que metros cúbicos de árbol. El campo es nuestra gente. El campo es el desarrollo de nuestra gente, y es nuestra gente viviendo en los lugares y viviendo de lo que sabe hacer en un país que desde antes de formarse tiene vocación ganadera.
y su vocación ganadera es una vocación ganadera pastoril. Por eso, como director de recursos naturales, donde el campo natural es una de la esencia de la actividad de la unidad que ahora me toca la changa de dirigir, y lo hago con muchísimo gusto, entendemos que esta es una forma de conciliar lo útil con lo agradable, de poder seguir produciendo lo que los uruguayos sabemos producir con nuestra ganadería, de incorporarle el árbol, como decía Pepe, pero de incorporarlo sin la necesidad de hacer un cambio en el uso del suelo. Y eso creo que le da una potencialidad actual y sobre todo futura a nuestros sistemas de producción. Futura a nivel de país, porque tenemos muy claro que en un país que es básicamente exportador, las demandas de los mercados, todos, no solo los que hoy son de alto poder adquisitivo y tienen demandas ambientales y de calidad muy específicas, sino otros mercados que todavía creemos que en realidad no hacen importancia en estas cosas, en realidad sí la hace y la va a hacer cada vez más. Pero también es una forma de darle sostenibilidad a esa ruralidad, a que podamos seguir teniendo gente en campaña y que podamos agregarle resultado económico a nuestros establecimientos que permitan, podríamos decir, nuestros sistemas ganaderos, ver el árbol como la caja de ahorro para las transiciones generacionales, para poder seguir entonces teniendo gente en campaña. Nosotros somos un país que muy tempranamente, a principios, mediados del siglo pasado, entró en una urbanidad, pero nos queda 4,5-5% de gente viviendo en campaña, y Uruguay no puede darse el lujo de que tengamos todavía menos gente viviendo en campaña, y no solo eso, sino que tenemos que volver a tener gente viviendo en campaña. En síntesis, lo que queremos decir, lo que quiero decir, lo que quiero transmitir es la importancia que se le da a esto como una de las vías, como uno de los modelos, y eso es parte de lo que también, desde el lugar en el que estoy, hacemos énfasis, y de este ministerio hacemos énfasis, que así como nos importa la biodiversidad del campo natural, también nos importa la diversidad de los sistemas productivos. No hay una única forma de producir, hay varias formas de producir. Lo importante es que estén claramente explicitadas cuáles son esas distintas alternativas de producir, cómo se pueden hacer, los resultados que tienen, los resultados positivos que tienen, pero también cuantificar las diferentes externalidades, algunas de ellas negativas que tienen los sistemas de producción, y todo eso hacerlo con el mayor rigor, y ahí es la importancia de la ciencia y la academia para darle contenido a eso. Así que nada, de mi parte es agradecer. Vamos a estar acompañando con Gastón estos 2 días. En principio el ministro va a estar mañana, si se libera y llega, así que creo que esto va a ser una fiesta y es una gran alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora le vamos a dar la palabra al director general forestal, ingeniero agrónomo Gastón Martínez. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias. Ya creo que mucho de lo que había para contar, después que Gustavo habló, no me queda mucho hueco para meter alguna cosa, pero agradezco la invitación. Estamos acá porque, bueno, el ministro nos pide que estemos en contacto en el territorio, escuchando las inquietudes de primera mano. Estas actividades son sumamente importantes para el país y para el Ministerio de Ganadería poder estar en este intercambio de ida y vuelta en lo que está pasando en cada zona, ¿no? Cerro Largo tiene su particularidad. Estábamos escuchando a los representantes de la Intendencia, cómo tenían su visión, su historia, y bueno, acá estamos para tratar de repensar cómo queremos los futuros sistemas productivos de nuestro país. Es parte de este desafío en el cual estamos trabajando y nos ocupa y nos convoca. Este tipo de instancias son fundamentales porque engloban diferentes edades, gente joven, estudiantes, productores, actores sociales importantes, en donde ponemos la temática arriba de la mesa y empezamos a discutir. Hay información académica, que es un
fundamental para seguir apostando a este tipo de sistemas. Y lo que tiene fuerte e importante es ver que hay que, más allá de demostrar que son sistemas sostenibles, hay que contarlo y hay que tener la información que lo acompaña. Y eso está bueno y es parte del trabajo como sociedad que estamos haciendo. Hoy en día hay un polo agroforestal que se ocupa de esto, que viene buscando generar información científica, que avala. Hay una sociedad uruguaya de silvopastoreo que plantea inquietudes. Hay los actores estatales que estamos en sintonía con esto que está pasando y acompañando este ritmo porque está bueno que estemos todos en sintonía y no disgregados. Entonces, agradecemos la invitación, agradecemos la posibilidad de estar acá. Creemos que es una grandísima oportunidad para sociabilizar la investigación que se viene haciendo, el esfuerzo de este tipo de eventos. Sabemos que hay un equipo humano atrás que viene trabajando y lleva muchas horas, días de dedicación, planificado para convocarnos, para que hoy lleguemos y podamos tener esta instancia. Entonces, desde Dirección Forestal estamos siempre tratando de seguir estos procesos muy de la mano, porque es ahí hacia donde nosotros nos basamos para la planificación, pensar futuras políticas que puedan acompañar a esto, ¿no? A cómo nosotros integramos el árbol en los sistemas agropecuarios, cómo este árbol se integra de una forma sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad era un poco lo que hablaban quienes estaban antes, ¿no? Que sea económicamente viable, que sea ambientalmente amigable también, pero socialmente es clave que tenga su pata fuerte, y ahí tenemos que hacer esa lectura de qué es lo que queremos como sociedad en ese componente, ¿no? Entonces, ahí los sistemas silvopastoriles empiezan a tener una cuota fuerte en cómo queremos esto que planteaba recién Gustavo, de querer seguir los productores que están en el territorio incorporen y vean la posibilidad del uso del árbol en el sistema productivo. Entonces, en esto agradecerles la invitación y bueno, a las órdenes, y vamos arriba, mucho esfuerzo y a disfrutar de la jornada, porque el cronograma está muy bueno, los temas son de relevancia para escuchar y para ir poniendo atención. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Les pedimos que se queden un minuto porque tenemos dos saludos de dos personas que tenían que estar ahí con ustedes, que no pudieron estar aquí por problemas de agenda, así que bueno, serían parte de la mesa. Primero vamos a comenzar con Miguel Sierra, presidente de INEA, que se excusó, que a último minuto se le complicó para llegar. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores de este quinto seminario en sistemas silvopastoriles, en especial a Carolina Quiñones, con quien integramos actualmente la Junta Directiva de INEA. El Uruguay ha incorporado al árbol a la ganadería desde mediados del siglo XX, con la implantación de bosques de sombra y abrigo, a través de la introducción de tecnología impulsada por el plan agropecuario, con el impulso del ingeniero Campar. Luego, con el desarrollo del sector forestal, la ganadería cumple un rol relevante en las plantaciones, reduciendo el riesgo de incendio, generando sinergias y permitiendo mitigar emisiones de metano generadas por el ganado. Aunque el país discute el tema silvopastoreo hace décadas, es en tiempos más recientes que se comienzan a desarrollar sistemas específicamente diseñados para optimizar las sinergias entre componentes del sistema. Es así que Uruguay se propuso generar una definición para estos sistemas, y a través de la consultoría realizada por Sancho, Arocena y Orrey en 1921, se generó la definición consensuada de silvopastoreo. Integración deliberada y a largo plazo de árboles, ganado y pasturas, que interactúan en forma armónica, propendiendo a la sinergia de sus componentes, con el objetivo de maximizar la producción del sistema en forma sostenible. Algunas de las ventajas de estos sistemas son
potenciar el reciclaje de nutrientes del suelo, generar condiciones de bienestar animal para el ganado, generar mayor demanda de mano de obra, diversificar la producción y permitir mejoras en la rentabilidad del negocio ganadero, entre otros beneficios. A la vez que hay desafíos a resolver, como ser algunos temas de sanidad animal, optimizar las distribuciones de los árboles, así como potenciales mejoras en la capacidad forrajera de los mismos a lo largo del tiempo. De alguna forma, sumar árboles a la producción ganadera es una enorme oportunidad de mejorar nuestra ganadería, a través de los servicios ecosistémicos que se generan y las oportunidades de diversificación que estos sistemas representan. Es por eso que celebramos instancias como estas y destacamos que el Polo Agroforestal, en forma consistente desde su creación desde hace 10 años, realiza estos interesantes seminarios que se han transformado en un punto de referencia y encuentro para aquellos que ven en el silvopastoreo una oportunidad para el desarrollo de sistemas productivos sostenibles, competitivos e inclusivos. Un abrazo fraterno, Miguel Ciara. Muchas gracias, Virginia, por leer el mensaje. Continuamos con el mensaje del ingeniero agrónomo Santiago Scarlato, presidente del Instituto Plan Agropecuario. Estimado equipo de organización del 5º Seminario en Sistemas Silvopastoriles, el Plan Agropecuario desea agradecer la invitación cursada para participar en el seminario a realizarse en Melo los días 18 y 19 de septiembre de 2025. Valoramos profundamente la convocatoria y relevancia de esta instancia, orientada a promover prácticas e intercambios que integren la producción forestal con los sistemas ganaderos pastoriles. Lamentablemente, razones de agenda impiden mi participación en la apertura de este seminario. Reiteramos, no obstante, el interés institucional del Instituto Plan Agropecuario en acompañar y apoyar iniciativas de este tipo que fomentan sinergias entre la producción de madera de calidad y los sistemas pastoriles, por sus beneficios para la diversificación de ingresos, la productividad sostenible y la resiliencia de las explotaciones rurales. En tal sentido, el Plan Agropecuario pone a disposición su experiencia y capacidades técnicas para apoyar el desarrollo y difusión de buenas prácticas silvopastoriles, mediante actividades de asesoramiento técnico, intercambio de experiencias, capacitación y articulación interinstitucional. Consideramos especialmente valiosa la coordinación con actores académicos, centros de investigación y organizaciones de productores para potenciar resultados concretos en territorio. El ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico de Canelones, Regional Litoral Centro, referente en sistemas silvopastoriles, participará en este seminario. Asimismo, quedamos a disposición para continuar trabajando en conjunto en futuras ediciones o actividades complementarias. Aprovechamos la oportunidad para saludar cordialmente a los organizadores, ponentes y participantes del seminario silvopastoril, augurando un seminario fructífero y productivo. Cordialmente, Santiago Scarlato. Muy bien, muchas gracias a la mesa. Ahora sí pueden bajar. Bien, mientras bajan las autoridades que tienen que pasar por la pantalla, vamos a organizar un poco para la parte de la presentación, que van a hacer ahí algunos movimientos con la pantalla. Seguimos acomodando. Gracias. Vamos a dar inicio al programa, que es bastante surtido. Les informamos a los asistentes que sus certificados de asistencia, así como las actas del seminario,
van a ser enviadas por correo electrónico. Les pedimos a los presentadores que se ajusten al tiempo de presentación. Esto bueno, vale para todos los módulos. Ahora nos atrasamos un poquito en empezar. Así podemos cumplir con los horarios estipulados. Contamos un poquito la dinámica de las preguntas. Se van a recibir preguntas por WhatsApp. Yo no veo la pantalla, pero tendría que estar... Le pedimos a Pablo que proyecte el número de WhatsApp. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar ahora el primer módulo y van a haber 2 presentaciones y después de esas presentaciones vamos a tomar todas las preguntas, ¿tá? Así que pueden ir pensando y enviando por WhatsApp las preguntas en las 2 presentaciones. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Está todo? ¿Sonido en pantalla? Bien. Entonces, vamos a abrir el módulo 1, que se denomina Sinergia de los Sistemas Integrados, y vamos a dar paso a la primera presentación a cargo del doctor Ricardo Estefano. Ricardo es ingeniero agrónomo por la Universidad Estadual Paulista, tiene una maestría en agrometeorología y un doctorado en física del ambiente agrícola por la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz. Trabajó como investigador en el Instituto Agronómico de Campinas y como profesor en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Desde 2009 se desempeña como investigador en Embrapa Pecuaria Sudeste. Su trabajo se centra en la agrometeorología, con énfasis en el modelado de pasturas tropicales, los impactos del cambio climático en la ganadería y el manejo de sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. Así que, ¿estamos listos? Adelante. Gracias por la invitación. Perdoe-me, vou falar em português, pausadamente. É um prazer estar novamente no Uruguai para apresentar um pouco dos nossos trabalhos com os sistemas silvopastoris que desenvolvemos no Brasil. Está apagado. Para passar adiante, certo? Ok. Bom, a pecuária tem uma importância muito grande para o Brasil, para o Uruguai também, como foi falado na mesa. Temos muitos desafios que levam a uma necessidade de uma produção sustentável. Sobre o aspecto técnico, para recuperar pastagens e manter as pastagens produtivas. Desafios ambientais, a relação das pecuárias com as mudanças climáticas, câmbio climático, tá? E desafios econômicos, que é a rentabilidade do setor. Então, nós temos que promover sistemas de produção que levam a atender esses novos e antigos desafios. Bom, sistemas silvopastoris atendem a esses desafios. Sistemas silvopastoris são combinações intencionais, né? Entre árvore, pastagem e o gado, né? Então, nós temos que promover o manejo desses sistemas, tá? Para aumentar a produtividade da propriedade com a nova produção, que seria a produção de madeira ou outro produto florestal. E essa é uma estratégia de produção muito importante para a gente enfrentar as mudanças climáticas ou os câmbios climáticos. Em dois aspectos, tanto na adaptação, tá, aos aumentos de temperatura, quanto na mitigação, relacionada à questão da fixação do carbono pelos sistemas. Eu acho que não está passando.
minha apresentação, nós vamos responder 5 questionamentos, como que esses sistemas podem nos ajudar a enfrentar essa situação. Então, a primeira pergunta é: qual a importância desses sistemas para a qualidade do solo? Tá? A segunda questão é: como que as árvores elas afetam o microclima e como o manejo dessas árvores podem proporcionar maiores rendimentos do sistema. A terceira pergunta é: qual o papel dos sistemas como estratégia de adaptação às mudanças climáticas? A quarta questão é: como que as árvores elas afetam a produção da forragem e a produção animal nos sistemas? E a última pergunta é: qual é o potencial desses sistemas em neutralizar a emissão de metano dos animais? Então essas 5 perguntas nos ajudam a explicar a questão da sustentabilidade da produção pecuária. Próximo, por favor. Bom, para responder essas perguntas, eu vou apresentar aqui resultados de pesquisas que a gente conduz na Embrapa. Eu trabalho na Embrapa Pecuária Sudeste. A Embrapa Pecuária Sudeste fica no estado de São Paulo, região central do Brasil. Nós estamos numa fazenda de 2.500 hectares. Tá? Nós estamos numa região de clima tropical de altitude, temperatura média 21 graus, cerca de 1.300 milímetros de chuva por ano, distribuídos em 2 estações: uma estação seca no inverno, tá? Seco e frio, e um verão úmido e chuvoso. Tá? Na Embrapa Pecuária Sudeste, nós temos três experimentos com sistemas silvopastoris. Tá? O primeiro deles, implantado em 2008, é um sistema para a produção de gado de corte, ganaderia de corte. É um sistema com árvores nativas do bioma Mata Atlântica. O segundo sistema é um sistema para a produção de gado de leite com o eucalipto citriodora. E o terceiro sistema, implantado em 2011, com eucalipto urograndes para a produção de gado de corte. Eu vou apresentar resultados desse sistema aqui na nossa conversa de hoje. Então, esse é o sistema silvopastoril. É um experimento de 30 hectares, com 5 sistemas de produção pecuária. O primeiro sistema é um sistema extensivo, com pastejo em rotação contínua. O segundo sistema é um sistema intensivo, com braquiária de cumbens. O segundo sistema é um sistema intensivo, com pastejo rotacionado e adubação nitrogenada. O terceiro sistema é um agropastoril, é um sistema de integração lavoura-pecuária, onde a gente tem o plantio de lavouras de milho a cada 3 anos, e dois sistemas com a presença da árvore. Um sistema silvopastoril, que é uma integração pecuária-floresta, com árvores de eucalipto plantadas no espaçamento de 15 metros entre linha e 2 metros entre plantas, com 333 árvores por hectare, plantado em 2011, e um sistema que a gente chama de agro-silvopastoril, que é similar a esse agropastoril, com a presença das árvores também plantadas também em 2011, com 333 árvores por hectare. Aqui algumas fotos do plantio. Então, o plantio do eucalipto foi feito em 2011, no mês de abril. Com 13 meses, em maio de 2012, foram colocados os primeiros animais no sistema.
aqui uma foto em 2013, novembro, em 2016, aqui em maio. E aí a gente fez o primeiro corte, primeiro desbaste de árvores. Nós fizemos o corte de uma árvore na linha, então aquele espaçamento que era de 15 metros entre linhas e 2 metros entre plantas, ele passou para 15 metros entre linha e 4 metros entre plantas. Aqui 2017, mesmo sistema. Aqui 2019, quando nós fizemos o segundo manejo de desbaste, colheita das árvores, passando o sistema para, tiramos uma linha de árvores, então o sistema passou para 30 metros entre linha e 4 metros entre plantas, entre árvores, com 83 árvores por hectare. Então a gente começou com 333 árvores por hectare, fizemos um desbaste, uma colheita, passamos para 166 árvores por hectare, e em 2019 fizemos a segunda colheita, passamos para 83 árvores por hectare, e conduzimos, então a gente chama isso aqui de fase 1, fase 2 e fase 3. E conduzimos esse experimento até 2024, quando foi feita a colheita final do eucalipto para a produção de madeira, e agora em 2025 fizemos o replantio com nova safra de eucalipto. Então aqui uma ilustração. Então o sistema começou com 333, depois ele passou para 165 e aí depois ele passou para 83 árvores por hectare. E em função desse manejo, tá, eu vou procurar responder aquelas perguntas que a gente fez no começo. Tá? Como que os sistemas silvopastoris eles contribuem para a importância da qualidade dos solos. Aqui um trabalho recém-publicado. Então, esta área, esse experimento, ele começou em 1998 com pastagem de braquiária decumbens. Em 2005 a gente começou a fazer a renovação, a troca da pastagem para a braquiária brisanda, outra espécie. E em 2011 fizemos o plantio das árvores. E em 2016 foi feita uma amostra de carbono no solo, nos sistemas, que gerou esse paper. E aí a gente tem então a amostragem, o estoque de carbono até 1 metro de profundidade, na floresta original, na mata nativa original, na pastagem somente, que não teve, a partir da sua implantação não teve conversão, ficou pastagem, e depois os dois sistemas com a presença das árvores, o sistema agropastoril e o sistema silvopastoril. Então, vejam que a gente tem uma capacidade de aumentar o estoque de carbono numa pastagem, com a presença de um sistema silvopastoril. Não chegamos ao estoque de carbono da mata, evidentemente, mas a gente tem capacidade de aumentar o potencial de sequestro de carbono por esse sistema do solo. Agora, em 2025, estamos fazendo uma segunda amostragem de carbono no experimento para continuar a avaliar esse efeito. Além do carbono fixado, o sistema silvopastoril ele promove outros benefícios e melhorias na qualidade do solo, como o aumento da umificação em profundidade, maior estabilidade daquela matéria orgânica, maior qualidade daquela matéria orgânica e, em espanhol, minhocas, a gente fez um trabalho com estudo de ocorrência de biomassa, da macrofauna nesses sistemas. Então, tanto o sistema com a presença de árvores com culturas ou sem culturas, agro-silvopastoril ou silvopastoril, aumentaram a biomassa e a ocorrência das minhocas. Então, são indicadores que a gente está aumentando a qualidade e a melhoria das características do solo. Esse é um tópico muito importante
tropicais, que é como é que a gente maneja essas árvores para obter a maior sinergia ou a maior produtividade nos sistemas. Tá? Então, a partir de estudos, como é que as árvores afetam o microclima, aquele ambiente debaixo da copa, né? E como é que a gente pode manejar isso para melhorar a produtividade. Esse é um trabalho que a gente realizou. Ele foi inicialmente apresentado no congresso aqui, né, em Montevidéu, em 2023. E nós publicamos depois um número especial da revista Agroforest System, mostrando exatamente isso. Então, a gente tem no sistema, com a presença das árvores, a partir de uma radiação solar, né, incidente, a gente tem uma radiação solar transmitida pela copa das árvores. Evidente que quanto mais árvore no sistema, menor vai ser essa transmissão de luz. Se a transmissão de luz for muito baixa, a pastagem que está embaixo das árvores ela começa a ter problemas de produtividade. Por favor, vamos lá. Então aqui, nesse experimento, a partir de 2013 até 2023, existe uma variável de árvore que a gente mede, né, que é a área basal, que nada mais é do que a soma, tá, das seções dos troncos das árvores por hectare. Então, aqui a área basal é metros quadrados por hectare. Conforme as árvores vão crescendo, ela vai subindo. Então, lembra aqui, fase 1, depois a gente fez o desbaste, fase 2, desbaste, fase 3. E aqui, nessa linha, a transmissão de radiação solar. Conforme as árvores vão crescendo, a transmissão de radiação solar vai diminuindo. O desbaste aumenta, tá? A gente agregou, além desse experimento, né, a gente agregou dados, que a gente faz um monitoramento contínuo da radiação solar nos experimentos. A gente agregou dados de outro experimento lá da Embrapa, né, do gado de leite, e 2 experimentos lá de Campo Grande, que é a Embrapa Gado de Corte. Tá? Então, com os dados desses 4 experimentos, com variações de população de árvores de 83, tá, até 357 árvores por hectare de eucalipto, nós fizemos uma relação entre a área basal e a transmissão de radiação solar pelas árvores. E a síntese desse trabalho é essa figura aqui. Então vejam que para o capim tropical, conforme eu vou diminuindo a transmissão da radiação, a minha produção do capim, né, da forragem, ela vai diminuindo também. Então aqui é a produção relativa da forragem no sistema silvopastoril com o sistema a pleno sol. E aqui a transmissão de radiação. Vejam que existe um valor aqui, ao redor aqui de 70%, que a minha produção ela fica próximo aqui da unidade, ela fica aqui mais ou menos a 0,9, que para mim já é um valor muito satisfatório. Na figura ao lado, então agora na figura ao lado a gente tem a segunda relação, que é a área basal e a transmissão da radiação. Então, para eu atingir esse valor aqui de transmissão de radiação, a gente fez uma relação entre a área basal, ou seja, a quantidade de árvores que eu tenho por hectare, com a transmissão. E vejam que ao redor aqui de 8 metros quadrados de área basal por hectare, eu tenho essa transmissão perto aqui dos 70%. Tá? Então, essa é uma estratégia de manejo. Tá? Se aumentar muito essa área basal, tá? Se eu tiver muita árvore por hectare, ou árvores muito grandes por hectare, evidentemente, tá? A minha relação de transmissão ela diminui, a minha produtividade vai diminuir. Então esse é um indicador de manejo, tá? Para a gente promover a maior produção de forragem nesses sistemas. Tá? Evidentemente que essa equação aqui, ela foi desenvolvida por uma condição tropical, né, para o capim braquiária. A gente sabe que isso pode ser influenciado pela espécie, evidentemente, de pasto, né, e pela região que você trabalha. Mas é um indicador de manejo. Tá? Bom, como que esses sistemas, então, silvopastoris, eles promovem estratégias de adaptação às mudanças climáticas? Para isso, eu vou mostrar aqui dois dados, né, que são interessantes. Primeiro,
A parte do trabalho também a gente apresentou no congresso aqui da Silvio Pastoril em 2023. A gente usando imagens do satélite Landsat de 10 anos, foram 112 imagens selecionadas em dias sem a presença de nuvens, evidentemente, porque o Landsat ele tem uma passagem de 15 dias, mas muitas passagens dele tem a presença de nuvens e aí você não consegue observar a superfície. Mas nos dias sem a presença de nuvens, então foram 112 imagens, a gente fez uma coleta, né, da temperatura da superfície no sistema pleno Sol e a temperatura da superfície no sistema Silvio Pastoril. Tá? E a análise dessas imagens mostrou uma redução, tá, de 1,9 graus na superfície em função da presença das árvores. Bom, como é que isso reflete para os animais? Tá? Aí a gente usa uma outra medida, que são as estações meteorológicas, que estão medindo ali temperatura, umidade relativa, temperatura do globo negro, tá? Radiação solar. E esse aqui é um trabalho que a gente publicou mostrando que, na média, agora já com 8 anos de medição, né, contínua nesse sistema, eu estou apresentando aqui 2 índices de conforto animal, que é o IPGU e a carga térmica radiante, mostrando então a evolução na média, né? A curva em vermelho é o sistema pleno Sol e a curva em verde é o sistema Silvio Pastoril, mostrando uma redução, tá, nesse índice. Quer dizer, esse índice é o seguinte: quanto menor o índice, mais conforto para os animais. Então mostra que os animais, tá, criados nesse ambiente, eles têm um maior conforto. Tá? E a terceira abordagem é usando as medidas nos animais. Tá? E aqui eu apresento duas informações lá feitas pelos pesquisadores, mostrando a temperatura da superfície animal com termografia, tá? Com câmeras FLIR, e consumo de água pelos animais nesses ambientes. Então, ocorreu especificamente no outono e no início da primavera uma redução na temperatura corpórea dos animais. Esse aqui é um animal pleno Sol, essa foto é tirada no mesmo momento, um animal no pleno Sol e um animal no Silvio Pastoril. Né? Quanto mais vermelho, mais quente, quanto mais amarelo aqui, né, vai promovendo uma redução na temperatura. Esses animais criados no ambiente Silvio Pastoril, eles reduziram a frequência do bebedouro em 26%. Tá? Essa foi uma primeira constatação, e depois a gente inseriu no experimento esses bebedouros com consumo de água. Além então da redução, teve uma redução no consumo de água, pleno Sol 20 litros por dia e LPF, né, na sombra do Silvio Pastoril 14,9 litros por dia. Além do que, esses animais eles ficaram com mais tempo em descanso nesse sistema, com a opção de permanecer na área aberta ou no abrigo das árvores. Tá? Então vejam que a gente tem uma redução na temperatura da superfície, a gente tem uma melhoria no conforto animal e a gente tem melhorias em índices, tá, relacionados ao consumo de água e bem-estar animal nos sistemas silvopastoris. Bom, para a questão do capim tropical, então o capim tropical ele tolera um certo nível de sombreamento, mas como eu falei, se esse sombreamento for excessivo, ocorre uma redução na produção. Então uma pergunta que sempre nos é feita é como é que essas árvores vão afetar a produção do capim, tá? E como é que isso vai afetar o desempenho animal. Então vocês lembram que a gente tinha três fases do experimento: a fase 1, naquele plantio inicial, a fase 2 depois do primeiro desbaste e a fase 3 depois do segundo desbaste. Tá? Na fase 1, vejam que quando eu falo de sistemas intensivos, tá? Qualquer um desses sistemas aqui, ele tem uma característica de ser um sistema intensivo, tá? Eu aumento em muito a
produtividade em relação ao sistema extensivo. Tá? Eu saio ali de 3 toneladas e meia de massa seca por hectare ano para até 13 toneladas, né, nesse sistema. Mas vejam que nessa fase do experimento, que foi uma fase de máximo sombreamento entre 2013 e 2015, a gente teve uma redução da produtividade do capim. Isso que nos motivou a questão do desbaste, para aumentar a produtividade do capim. Então veja que a relação aqui sol-sombra foi de 63%, sombra-sol, né, foi de 63%, foi significativa. Tá? Nas fases 2 e 3, após o manejo de desbaste, a gente não teve diferença significativa entre a produção do capim do sistema silvopastoril com o capim do sistema intensivo. Não estou falando com aquela pastagem extensiva, estou falando com a pastagem manejada de maneira intensiva. Tá? Com 86% de produção, mas não foi significativo sobre o aspecto estatístico. Então, mostrando que é possível eu produzir, eu ter conforto, eu produzir madeira, né? E ter a mesma oferta de forragem, de produção de capim nesse sistema. Uma observação importante desses 3 trabalhos, dessas 3 fases, é que em qualquer uma delas, as características de qualidade nutricional do capim foram melhores no sistema silvopastoril do que no sistema a pleno sol, com maior teor de proteína bruta e maior digestibilidade. Tá? E a produção animal, tá, nesses sistemas. Vejam que aqui é a ocupação ou taxa de lotação, né, stock rate, em unidade animal, um bovino de 450 quilos, é uma unidade animal. Então aqui é a taxa de ocupação por hectare. E aqui são os meses do ano, de agosto a julho. Tá? Vejam que lá nas nossas condições, no sistema extensivo, nas fases 1 e 2, eu tenho essa curva aqui em verde, mostrando que no verão, no período quente e chuvoso, tá? Eu tenho aqui uma taxa de mais ou menos 1,8 UA por hectare, e no inverno menos de 1 UA por hectare. Na média, o nosso sistema está com 1,3 UA por hectare. No sistema sombreado, que é esse sistema em azul, tá? Eu chego até a 3, aqui é um sistema adubado, pastejo rotacionado, tá? Eu chego aqui no verão a 3,5 UA por hectare, e no inverno também, porque eu tenho uma condição estacional de produção de forragem, uma produção baixa, a minha taxa de flotação abaixa. E no pleno sol, uma média aqui nas fases 1 e 2 de 1,9 UA por hectare, média anual. E no pleno sol, no sistema intensivo, tá? Eu chego a taxas de lotações maiores aqui no verão, a média 2,5 UA por hectare. Tá? Na fase 3, tá? Que é aquela terceira fase, quando a gente fez o segundo desbaste, né, do eucalipto, veja que a gente não teve diferença estatística entre os sistemas pleno sol e sombreado, tanto em ganho médio de peso diário, quanto em lotação. Tá? E aqui é um efeito daquela questão do manejo. Tá? Conforme eu vou manejando o sistema, eu vou aumentando a incidência de luz, eu vou aumentando a produtividade do capim, eu vou aumentando a capacidade de suporte desse capim, e eu vou aumentando as taxas de lotação. Então eu vejo que a gente chegou na média, na fase 3, mantivemos aqui 1,27 UA por hectare no extensivo, 2,37 no intensivo e 2,14 no sistema silvopastoril, com ganhos diários aqui ao redor de meio quilo por animal dia. Tá? Então, essa que é a mensagem, né? No sistema tropical existe a necessidade de manejo para a gente promover o bem-estar e ao mesmo tempo promover o aumento da produtividade. Bom, uma questão muito importante, né, para a pecuária é a questão dos gases de efeito estufa, e o metano é o principal gás, né, de efeito estufa
da pecuária. Então, um outro trabalho que a gente fez com os dados lá no nosso experimento é estudar qual que é o potencial desses sistemas em neutralizar as emissões de metano pelos animais. Então, eu estou produzindo lá no meu sistema, produzindo carne no meu sistema, os animais estão emitindo metano e as árvores estão... aí existe uma emissão, então, a partir do metano, uma emissão de carbono equivalente, e as árvores estão retendo esse carbono da atmosfera. Então, esse é o potencial de produção do nosso experimento com relação à questão da produção de madeira. Vejam que, a partir lá do plantio, né, que ocorreu em 2010, até a colheita em 2014, a gente tem essa curva de produção em volume de madeira, metros cúbicos por hectare. Então, no primeiro desbaste, lá em 2016, algo em torno aqui de 140 metros cúbicos, cortamos metade, depois novo crescimento, algo em torno de 160 metros cúbicos, cortamos metade, finalizamos 2024 com 160 metros cúbicos. Então, esta é a produtividade da madeira nas 3 fases, e essa aqui é a taxa de acúmulo de volume de madeira por hectare ano no meu sistema, tá? Algo em torno aqui de 23,7 a 24 metros cúbicos por hectare ano, tá? É um eucalipto bastante produtivo, é um eucalipto clonal, né, Ouro Grandes. Então, o monitoramento do crescimento das árvores nos proporcionou essas estimativas e depois a medição das produtividades. Num balanço de emissão simplificado, então eu tenho os animais no sistema emitindo metano, e nesse trabalho nós contabilizamos apenas o carbono fixado no tronco das árvores. Como é que a gente fez o cálculo, tá? Então, o carbono fixado no tronco das árvores, a gente faz monitora o crescimento das árvores, usa uma equação de volume, uma equação de biomassa daquela madeira que está ali, tá? E a partir daquela, existe um teor de carbono naquele tronco. Então, essa aqui é a questão do carbono fixado. E as emissões, a partir do alimento, né, que foi ingerido pelo animal, usando as equações Tier 2 do IPCC, a gente faz a emissão do metano pelos animais, tá? E o balanço é exatamente o confronto, então, entre o CO2 equivalente fixado no tronco das árvores e o emitido pelos animais. Vejam que eu posso usar três cenários aqui para fazer esse cálculo, tá? O primeiro cenário, eu posso usar todo o carbono fixado pelas árvores, pelo tronco das árvores, tá? O segundo cenário, a gente usou só o carbono fixado no segundo corte, tá? E o terceiro cenário é o carbono fixado no terceiro corte e a porcentagem daquela madeira que iria para uma serraria, tá? Que seria especialmente uma madeira grossa, tá? Evidentemente que nos 3 cenários, o confronto entre a fixação e a emissão me dá balanços positivos. Ele é maior quando eu considero todo o carbono fixado pelo tronco das árvores, mas ele tem um potencial aqui, se eu considerar só o uso para a serraria, ele tem um potencial aqui, as árvores têm um potencial de mitigar, tá, a emissão de 2,3 UA por hectare, tá? É mais do que o dobro da média brasileira de ocupação. Então eu vejo que esses sistemas, se eu somente confrontar emissão, né, versus retenção pelo fuste, né, pelo tronco das árvores, eu já tenho balanços positivos. Não estamos levando em consideração aqui aquele carbono do solo, que a gente mostrou que também ocorre uma fixação do carbono no solo. Nesse balanço aqui, isso não foi levado em consideração, tá? Então vejo que os sistemas silvopastoris eles têm uma grande capacidade, tá, de promover mitigação da emissão de metano dos animais. Então a gente está promovendo, a gente tem um sistema de produção que está mitigando
e tem um sistema de produção que está adaptando em função da redução da temperatura. Tá? Já estou finalizando, então, um resumo. Essas informações e esses trabalhos que eu citei aqui, eles estão no texto que a gente enviou para o pessoal da organização. Acho que vai ser disponibilizado depois, né, um texto. Então, o sistema silvopastoriço, melhoria das características do solo, uma capacidade de adaptação às mudanças climáticas, redução da temperatura e melhoria do conforto animal. As árvores alteram a transmissão da radiação solar. Se esses níveis de redução forem elevados, né, vai reduzir a produção de forragem. Então, manejar e planejar essa população de árvores, já foi falado aqui, né, na mesa, é muito importante a gente planejar o sistema, essa questão de distância entre renques, população de árvores por hectare, para a gente maximizar a produção de forragem e a produção animal. A gente tem um novo elemento de produção na propriedade, né, que é a produção do componente arbóreo. A gente falou aqui em madeira, mas dependendo da espécie arbórea, pode ser outras produções, tá? Desde serviços ambientais somente, tá? Fixação de nitrogênio, mas também subprodutos, tá? Produtos, produção de mel, produção de frutos, possível, produção de óleos essenciais. Então, a gente tem outros potenciais de produção. E a gente tem nesses sistemas a mitigação da emissão de metano pelos animais. Tá? Bom, era isso. Aqui tem esse QR Code, é um site, né, lá da nossa Embrapa Pecuária Sudeste. Quem quiser consultar, onde essas publicações, vídeos, publicações técnicas, científicas estão disponíveis para os usuários. E eu finalizo aqui.